Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor André Vieira, trabalho no departamento de evangelismo aqui da Associação Paulista Sul. Estou muito feliz pelo convite feito aí pela Igreja do Jardim Satélite para poder estar compartilhando com vocês o tema 5 dos nossos 10 dias de oração. Hoje vamos falar sobre saúde espiritual. O verso bíblico que inicia a nossa reflexão está em Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ok? Muito bem, um texto conhecido. E agora deixa eu fazer uma afirmação para vocês. É indispensável a nossa saúde espiritual. Você não pode mais viver um dia sem cuidar da sua saúde espiritual. Isso é algo importante e urgente, meu irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa e quero utilizar aqui eu quero ver se você concorda comigo. Quando Deus criou este mundo, Ele criou este mundo perfeito. Não havia uma partícula na atmosfera que pudesse fazer algum malefício para o ser humano. Não havia nada nas frutas, nos cereais e nas nozes, no alimento humano, que poderia fazer mal para o ser humano. Mas mesmo assim, o ser humano, ele não era eterno. Para que ele fosse eterno, ele precisava ser obediente a Deus através do mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e se alimentar do fruto da árvore da vida. Então, ademais do contexto ambiental que lhe cercava, era necessária uma relação com seu Criador para que ele continuasse vivendo, para que ele fosse eterno. E nessa relação com seu Criador, ele entendia, através da fidelidade, exercendo a obediência ao mandamento do Senhor, que ele era uma criatura e havia um Deus Criador. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não se alimentavam porque a árvore tinha algum tipo de veneno, ou lhes faziam mal, ou era um fruto ruim. Não, é porque aquela árvore pertencia a Deus. E naquela árvore eles não poderiam tocar. Então essa relação em que existia um Deus e que existem os seus filhos e as criaturas é indispensável para nós entendermos qual é o nosso lugar. E isso nos traz segurança. Isso nos traz paz ao nosso coração, ao nosso habitat, à nossa vida cotidiana. Saber que somos criatura e há um Deus, há um Criador. Então nessa relação eu preciso de saúde espiritual. Para que essa relação ocorra, eu tenho que ter a minha vida espiritual saudável. Então o que eu posso dizer para vocês e fazer uma declaração aqui? Não há vida plena sem a eternidade. E não existe eternidade sem saúde espiritual. Entenderam? Podemos seguir? Muito bem. A lição ela traz 3 características fundamentais para a saúde espiritual: a oração, a leitura da Bíblia e a participação num culto público, a congregação. Irmãos, e por mais que você possa assistir, olha só, vamos ter que falar aqui como amigos. Por mais que você consiga assistir num vídeo, um culto, ele não é a mesma coisa de você estar presente em um ambiente de adoradores. E quando você estiver neste ambiente de adoradores, você se posicione como tal. Eu quero lhe dar um conselho para que você viva aquele momento presente, que você está na igreja. Você vai chegar e você vai orar ao Senhor. Você pode fazer essa oração de joelho, você pode fazer essa oração assentado. Quando você chegar ao seu banco, ali o seu assento, seu lugar preferido ali na igreja, converse com seu esposo, fale com seus filhos, explique para eles o que vocês vão estar fazendo na igreja. E aquele momento é importante para eles como adoradores. Nós não vamos pensar no que vamos fazer depois do culto, nem pensar no que aconteceu antes. Aquele é o momento em que nós vamos estar pensando no que está acontecendo agora. Então, quando vamos cantar, nós vamos meditar na letra da música. Quando vamos orar, vamos meditar na oração. Quando formos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus. E vocês vão prestar atenção naquilo que está sendo compartilhado ali. Então, vocês estão ali para se alimentar,
para desenvolver um prazer espiritual, mas também numa posição de adorador. E veja bem, quando você se coloca na posição de adorador, não quer dizer que necessariamente você vai estar sempre ouvindo alguma coisa que seja interessante ou cative a sua imaginação ou a sua compreensão. Pode ser que em algum momento você não esteja recebendo uma mensagem, algo novo, algo que venha te trazer nossa, hoje eu fui alimentado pela palavra de Deus porque eu aprendi coisas novas. Às vezes não vai acontecer isso, mas você esteve em uma posição de adorador e você se colocar nessa posição, isso vai te trazer bênção e saúde para você. Tudo bem? Então ali não é um lugar para você pensar no futuro nem no passado. Ali você vive o presente, desfrute do presente e Deus vai falar coisas com você, mesmo que você possa imaginar que isso não tenha acontecido. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Existem 2 hábitos indispensáveis, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. A lição traz o profeta Daniel. Daniel, ele tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia. E ele fazia isso sempre. Poderia cair chuva de canivete que Daniel estava em oração. Teve um momento da história de Daniel em que ele foi proibido de fazer isso através de um decreto de morte. Mas mesmo diante de um decreto de morte, Daniel continuou fiel à sua relação com Deus. Você poderia dizer, eu sei que alguns diriam, Daniel poderia ter fechado a janela, ter feito isso escondido ou ter feito só em pensamento, mas não é assim que funciona. E Daniel é um exemplo disso. Por mais que eu tenha que orar a Deus enquanto eu estiver dirigindo, enquanto eu estiver no ônibus, eu preciso de um momento tranquilo com Deus. Só Ele e eu. Isso é indispensável. E na nossa oração, nós precisamos, de acordo com o texto aqui da lição do livro da Ciência do Bom Viver, página 329, nós devemos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ter o Senhor constantemente diante dos nossos olhos. Então as nossas petições, elas não devem ser débeis, não devem ser ocasionais e nem apressadas. Ao contrário, devem ser orações fervorosas, perseverantes e constantes. Irmão, tudo isso é um atributo da oração, que vai te preparar para receber bênçãos incríveis. Veja bem, quando você persevera em uma oração, a sua oração ela vai mudando o formato. Isso vai te trazendo uma experiência exclusiva sua com Jesus, própria, pessoal, que só você e Deus têm. E eu costumo dizer, aliás, não sou eu que digo, a Pena Inspirada diz que ninguém vai chegar ao céu sem ter tido uma experiência viva, real, à flor da pele com Deus. Quando olhar para Jesus, irmão, quando você olhar para Jesus, Ele vai olhar para você e você vai dizer, eu já te conhecia, eu já te vi em algum lugar, porque você teve uma experiência real com Deus. Essa experiência tem que ser real na sua vida também. Então a nossa oração, ela precisa existir com qualidade. E para isso, todos nós que estamos sob a instrução de Deus, nós precisamos de uma hora tranquila de comunhão para lermos a palavra de Deus e para orarmos. E aqui eu preciso dizer outra coisa para vocês. Amigos, eu tenho celular, eu tenho tablet, eu tenho computador e eu os uso constantemente. Mas quando eu paro para orar e para meditar no Senhor, fazendo isso com qualidade, eu não consigo ler a Bíblia no meu celular. E eu oriento você, eu tenho um aplicativo e utilizo algumas vezes, mas o meu momento de tranquilidade com Deus eu preciso ler na Bíblia Sagrada. E você também. Algumas pessoas podem falar isso melhor do que eu. Existem pesquisas, existem estudiosos que falam sobre a diferença entre ler em um livro e ler no celular. Existem pessoas dizendo um monte de coisas aí a respeito disso. Mas eu gosto muito, eu tive uma aula magna no NASP, onde dizia que até o cheiro da página de um livro faz com que você viva uma experiência mais próxima dele, enquanto ler em uma tela é uma leitura mais fria. De qualquer forma, o celular é um instrumento dinâmico. Então, por meio do celular,
eu posso fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou aqui conversando com vocês e tive que desligar a minha rede do meu celular, porque eu não posso ficar vendo mensagens aqui nesse momento que me atrapalharia de falar com vocês. Se me atrapalha de falar com vocês, também vai me atrapalhar de falar com Deus. Então eu não devo, para mim, não funciona na hora de eu falar com o meu Criador, eu não ter esse momento de contemplação. O livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, tem um texto bíblico que fala assim, e olha a importância desse texto, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, olha... Tá aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Amigos, para que haja uma transformação, eu preciso contemplar o Senhor. E para eu contemplar o Senhor, eu preciso de uma hora tranquila de comunhão. Eita coisa difícil. Eu digo porque é difícil mesmo. Eu trabalho aqui, moro numa cidade grande, conheço muitos irmãos que saem muito cedo de casa, voltam tarde. É um grande desafio. Mas também foi para Daniel. E Daniel, ele viveu um momento ali que se ele orasse, ele iria não perder um ônibus, ou ele não iria perder um trabalho, ele iria perder a própria vida. E isso não fez com que Daniel deixasse de ser fiel aos princípios de Deus. Então, olha só, meus amigos, eu não trato isso de uma forma arbitrária. Você conhece a sua relação com Deus, mas faça um diagnóstico de crescimento. Você precisa desse momento com Deus. Está na hora de você mexer aí no seu reloginho, de tentar de alguma forma ter um momento no seu dia em que você tem essa hora tranquila de meditação. Quando se fala de oração, tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que a respiração nossa, diz aqui o texto bíblico, que cada respiração seja uma oração. Algumas pessoas perguntam, pastor, como é que pode isso? Como é que eu posso estar orando o tempo todo? Algumas pessoas dizem que orar, quando você ora, você fala com Deus, e quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Isso está certo, não está errado. Mas precisamos trabalhar melhor esse raciocínio. Porque quando você fala com Deus por meio da oração, Deus também fala com você. Por que nós oramos a todo momento? Porque existe uma conexão, um diálogo constante entre você e Deus na sua vida. E precisa viver esse diálogo para que você tenha uma saúde espiritual. Olha só, tem um texto aqui, nós vamos ler agora, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Marca na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, olha, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que coisa magistral. Você é um espírito com Deus. Em alguns momentos da oração, você vai estar falando, usando palavras. Em outros momentos você vai estar orando em pensamento. Mas em outros momentos Deus vai estar falando com você. Olha só o que diz aqui. Quando todas as vozes silenciam e em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Livro A Ciência do Bom Viver, página 28. Então, Deus ele se comunica com você a todo instante, em todo respirar, quando você está em conexão com Ele. Em alguns momentos Ele vai estar falando no seu consciente, em outros momentos Ele vai estar falando em seu inconsciente. Ele vai estar trabalhando você. Gosto muito do tema do inconsciente, porque eu faço psicologia e sei o quanto isso é importante para o meu crescimento e meu desenvolvimento. Querido amigo, irmão, o desejo do meu coração é que você se fortaleça. No momento que você estiver se sentindo fraco, esse é o momento que você deve orar. Se você estiver aprofundamente se sentindo débil, fragilizado na sua fé, é agora que você tem que buscar ao Senhor.
Não fique lutando sozinho, apenas se aproxime dele e Deus vai estar agindo em sua vida. Tenha esse momento tranquilo, tenha esse momento seu e Deus. Desligue o celular, agora é você e ele, e tenha essa vitória no seu dia a dia. Eu gostaria até de falar mais, esse é um problema de dar voz a um pastor, mas o tempo não me permite. Então eu gostaria de dizer para vocês que nós temos uma restauração parcial hoje e nós podemos viver todos os hábitos de saúde, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter uma restauração completa. E para que esse momento chegue e isso aconteça em sua vida, você precisa desenvolver esses 3 hábitos. Que Deus abençoe você. Posso orar? Senhor, eu oro pela Igreja do Jardim Satélite e oro por cada pessoa que está neste momento assistindo este vídeo. Que o Senhor olhe para ele, que o Senhor atenda às suas necessidades. Aquele pedido que ele apresentou diante do Senhor, que o Senhor ouça, Senhor Deus. E o Senhor prepare o seu filho, que ele possa entender o seu diagnóstico de fé e possa ter uma saúde espiritual em alta, crescente, para que quando o Senhor voltar, ele possa estar esperando o Senhor de braços abertos. Que nenhum desafio deste mundo possa tirar de nós a obrigação que temos de exercitar a saúde espiritual todos os dias. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em